Joana não foi rejeitada por errar. Foi ignorada por não incomodar. Ninguém nunca disse isso a ela em voz alta. Não houve ofensa direta, nem humilhação explícita. O mundo apenas mostrou, aos poucos, em gestos pequenos demais para serem denunciados, mas frequentes demais para serem ignorados, que ela não era prioridade. Joana aprendeu essa lição ainda criança, parada no pátio da escola, enquanto as outras meninas se organizavam em grupos. Havia risadas, cochichos, escolhas rápidas. Ela segurava a mochila com força, fingindo não perceber o tempo passando. Quando alguém finalmente olhava em sua direção, não era com alegria, era com pressa, como quem resolve o que sobrou. Ela pode ficar ali. Não era convite, era tolerância. Aquilo se repetiu tantas vezes que deixou de parecer um episódio isolado. Tornou-se um padrão silencioso. Joana não chorava, não reclamava, não fazia cena. Aprendeu cedo que não incomodar parecia mais seguro do que pedir espaço. A dor não vinha como choque, vinha como desgaste. Um esvaziamento lento, diário, quase imperceptível para quem estava de fora. Em casa, a lógica não era muito diferente. Joana tinha irmãos que ocupavam lugares bem definidos. Um era motivo de orgulho, constantemente lembrado e elogiado. O outro dava trabalho, mas ainda assim recebia atenção. Joana era a que não causava problema, a que se virava sozinha, a que ajudava sem pedir nada em troca. E justamente por isso, raramente era vista. Quando acertava, era apenas o esperado. Quando precisava de algo, ouvia que depois se resolveria, que ela entendia. Ela cresceu ouvindo frases que pareciam gentis, mas carregavam um peso difícil de explicar. Joana é madura. Joana não reclama. Com ela é tudo mais fácil. Aos poucos, entendeu o que aquilo realmente significava. Não era reconhecimento, era conveniência. Ela facilitava a vida dos outros mesmo que isso custasse a própria. Na adolescência, esse padrão ganhou novas formas. Na escola, Joana era aplicada, responsável, sempre disponível. Professores confiavam nela para tarefas extras, para organizar trabalhos em grupo, para assumir responsabilidades que ninguém queria. Mas quando surgiam oportunidades melhores, seu nome raramente era lembrado. Entre as colegas, era procurada para ouvir desabafos, aconselhar, apoiar, mas ficava fora das decisões importantes, das comemorações, dos planos que envolviam escolha verdadeira. Ela dizia a si mesma que estava tudo bem, que não precisava de tanto, que não fazia questão. Mas algo se acumulava em silêncio, um cansaço que não vinha do corpo, mas da sensação constante de estar presente sem pertencer, de ser útil, mas descartável, de existir sem ocupar espaço real. O tempo passou sem pedir licença. Joana se formou, começou a trabalhar cedo e construiu uma rotina baseada em esforço e responsabilidade. No ambiente profissional, o padrão se repetiu com precisão desconfortável. Ela chegava antes, saía depois, resolvia problemas que não eram seus. Tornou-se confiável, eficiente, discreta. Quando algo dava errado, alguém dizia que Joana saberia resolver. Quando algo dava certo, o reconhecimento seguia outro caminho. Ela viu pessoas menos comprometidas avançando mais rápido. Escutou discursos sobre mérito enquanto permanecia exatamente no mesmo lugar. Quando criou coragem para perguntar o que precisava fazer para crescer, recebeu respostas vagas. Você está indo bem, continue assim, sua hora vai chegar. O adiamento se repetiu tantas vezes que deixou de soar como promessa e passou a parecer uma forma educada de exclusão. Joana começou a se perguntar, em silêncio, o que havia de errado com ela. Revisava comportamentos, palavras, escolhas, tentava ser ainda mais correta, ainda mais disponível, ainda menos incômoda. Acreditava que,
Se fosse impecável o suficiente, alguém finalmente a escolheria. Não percebia que a perfeição silenciosa não chama a atenção. Ela apenas sustenta o sistema para que outros ocupem o centro. Na vida afetiva, a história não foi diferente. Joana se envolvia com cuidado, lealdade e profundidade, mas quase sempre ocupava o lugar de plano B. Era a pessoa com quem se podia conversar, confiar, descansar. Nunca a escolhida no fim. Homens diziam que ela era especial, diferente, segura. Alguns se apoiavam nela enquanto buscavam outra coisa em outro lugar. Promessas surgiam e desapareciam com delicadeza. No momento decisivo, Joana era deixada de lado com explicações gentis que machucavam mais do que rejeições diretas. Você merece alguém melhor. Agora não é o momento. Você é incrível, mas a rejeição nunca vinha com brutalidade. Vinha com suavidade, e isso tornava tudo mais difícil de processar, porque não havia contra quem lutar. Não havia vilão claro, apenas a confirmação constante de um padrão. Joana não era descartada por ser insuficiente. Era deixada de lado por não ser prioridade. O ponto de ruptura não foi explosivo. Não houve discussão, nem lágrimas públicas. Aconteceu num dia comum, no trabalho, quando anunciaram uma promoção. Joana sabia que tinha feito tudo o que era esperado. Mais do que isso, pela primeira vez, sentiu expectativa real. Quando o nome anunciado não foi o dela, algo dentro se deslocou. Não foi raiva, foi um cansaço profundo, um entendimento frio e definitivo. Ela não se decepcionou porque, no fundo, já não esperava mais. E perceber isso a assustou mais do que qualquer rejeição anterior. Naquela noite, sentada sozinha no escuro, Joana entendeu algo que não podia ser desfeito. Ela havia moldado toda a sua identidade para ser útil, confiável, necessária, e mesmo assim, nunca fora escolhida. A pergunta mudou. Não era mais o que falta em mim, era por que eu continuo me apagando para caber em lugares que não me veem? Depois que essa pergunta surge, não há retorno possível. A queda foi lenta. Joana continuou cumprindo obrigações, mas começou a se retrair por dentro. Parou de oferecer ajuda antes de ser pedida. Parou de se justificar. Começou a colocar limites. Isso teve um custo. Algumas pessoas se afastaram. Outras só apareceram quando precisaram de algo e se frustraram ao encontrar resistência onde antes havia disponibilidade automática. Sem o papel de quem resolve tudo, Joana precisou encarar o vazio que havia evitado por anos. Percebeu o quanto havia confundido ser necessária com ser escolhida. E como isso a mantinha presa em relações desequilibradas, onde sempre dava mais do que recebia. Houve noites em que se perguntou se valia a pena continuar sendo aquela versão de si mesma que existia apenas para servir. A dor não desapareceu. Ficou mais clara, mais honesta, mais difícil de ignorar. A transformação não trouxe alívio imediato. Trouxe desconforto. Joana começou a dizer não, recusou tarefas não reconhecidas, parou de aceitar relações por conveniência, deixou de se explicar quando colocava limites. Isso custou caro. Ela perdeu acessos, perdeu boas vontades, perdeu a falsa sensação de pertencimento. Em troca, ganhou algo que nunca tivera: coerência interna. No trabalho, ela não foi promovida de imediato. Pelo contrário, ficou ainda mais invisível por um tempo. Mas quando surgiu uma oportunidade fora daquele ambiente, Joana aceitou sem nostalgia. Não foi uma grande vitória, foi um passo firme, sem aplausos, sem celebração. Na vida pessoal, nem todas as histórias mudaram. Algumas rejeições continuaram acontecendo. Nem todo ciclo se encerra com justiça. Mas agora, quando não era escolhida, Joana não se diminuía para caber, não se moldava, não implorava. A dor ainda existia, mas não a definia mais.
Anos depois, olhando para trás, Joana entendeu algo que levou uma vida inteira para aprender. Nem todas serão escolhidas pelos outros. E isso não é um defeito. Às vezes, é um convite duro para escolher a si mesma. O mundo não recompensa quem se abandona para ser aceito. A consciência cobra caro de quem vive em desacordo consigo. A história de Joana não termina com reconhecimento público nem com grandes reconciliações. Algumas pessoas nunca perceberam o que perderam. Algumas oportunidades nunca voltaram, e tudo bem. O desfecho não foi feito para agradar, foi feito para ensinar. Ensinar que esperar ser escolhida pode ser uma forma lenta de desaparecer e que, em algum ponto, é preciso parar de esperar e começar a viver a partir da própria dignidade. Se essa história está fazendo sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho. Não como um gesto automático, mas como um compromisso com conteúdos que não passam rápido, que incomodam e permanecem. E se essa narrativa tocou algo que você reconhece, deixe um comentário. Talvez você também tenha passado a vida inteira esperando ser escolhida. E talvez esteja na hora de se perguntar quanto essa espera tem custado.